morre em acidente de carro em Moema, na zona sul de São Paulo. A polícia investiga se o motorista do outro carro, que estava em alta velocidade, participava de um racha. Tereza Tabarim, de 66 anos, estava em um Audi que, de acordo com testemunhas, ultrapassou o farol vermelho, na esquina entre as avenidas Hélio Pellegrino e Juriti. O veículo colidiu com uma Mercedes-Benz que subia a via em alta velocidade. Segundo a polícia, 2 familiares da mulher que morreu e que também estavam no Audi estão internados em estado grave. O motorista da Mercedes teve ferimentos leves. Ele foi indiciado por homicídio culposo e lesão corporal culposa, quando não há intenção de matar, mas pagou fiança e vai responder em liberdade. Prefeitura de São Paulo promete ampliar a fiscalização nas ruas durante a madrugada. A maior incidência das mortes no trânsito ocorre nas noites de sábado e domingo. Para tentar diminuir a mortalidade no trânsito da cidade, a Prefeitura vai ampliar a fiscalização com agentes durante os finais de semana e de madrugada, quando o número de acidentes fatais aumenta consideravelmente. Dados da CET revelam que mais da metade dos acidentes com morte ocorre no período noturno. O objetivo da ação, que vai acontecer em toda a cidade, é inibir práticas como excesso de velocidade, embriaguez, uso de celular ao volante e desrespeito aos ciclistas. O secretário municipal dos transportes, Gilmar Tato, promete que essa ação de fiscalização vai começar até o final deste ano. Centros de referência em transplantes de São Paulo, em parceria com o Ministério da Saúde, realizam treinamento de médicos e enfermeiros de outros estados. O programa pretende implementar cirurgias mais complexas em regiões carentes de tratamento e evitar o deslocamento de famílias. Rosileide mudou com o filho, João Pedro, para São Paulo e deixou o outro filho e o marido no Rio de Janeiro. Há 2 meses, ela mora em uma casa de apoio e espera um doador de rim para o menino. A gente larga tudo por causa deles, né? Eu não vivo mais, porque eu vivo por ele agora. O que você deixou para trás? Família, filho, marido, casa, tudo. Esta semana, o Ministério da Saúde comemorou um aumento de 90% no número de doadores de órgãos nos últimos 6 anos. Mas metade das cirurgias realizadas no ano passado foram feitas em São Paulo. O que significa que o tratamento de adultos e crianças está muito concentrado. E famílias como a do pequeno José Bernardo, que veio de Salvador, precisam se mudar. Eu pedi demissão e meu marido conseguiu uma transferência, mas a maioria das mães está aqui sozinha, em casa de apoio, o que é mais difícil ainda. Muita gente acaba procurando São Paulo porque não tem na sua cidade de origem como fazer tratamento em criança pequena de baixo peso. Para tentar mudar essa realidade, o Ministério da Saúde faz parcerias com hospitais públicos, privados e filantrópicos que sejam centros de referência em transplante para treinar equipes de outras regiões do país. Aqui no Hospital Samaritano de São Paulo, algumas dessas equipes são capacitadas a realizar transplantes de rins em crianças pequenas. Uma cirurgia delicada que hoje só acontece em poucas cidades do Sul e do Sudeste. O PROAD é uma forma de 6 hospitais que são considerados como hospitais de excelência filantrópicos através de uma isenção fiscal. Esse desembolso você usa para projetos que o Ministério solicita para você nas diversas áreas. Esse projeto foi solicitado pela Central Nacional de Transplantes para que a gente pudesse capacitar centros que já realizam transplante renal para realizar transplante renal pediátrico nestas crianças. Em todo o Brasil, 10 centros de referência participam do programa, 5 deles aqui em São Paulo. No Hospital Samaritano, as equipes formadas por médicos e enfermeiros recebem treinamento prático e teórico todos os meses durante 1 ano. A doutora Tereza é coordenadora do Centro de Transplante do Hospital da Universidade Federal do Maranhão e já está completando o programa. No nosso estado, a gente tem muitos pacientes em terapia renal substitutiva, especificamente entre crianças e adolescentes, nós estamos com 30 pacientes fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal e que precisam ser transplantados, só que, embora a gente já realize transplante de adulto, a população pediátrica é muito específica e a gente precisava desse treinamento para poder começar a fazer transplante lá no nosso local. Ele é um dos responsáveis por cuidar de um bosque muito especial na capital paulista. Há 36 anos, seu Patrício é voluntário no cultivo das cerejeiras do Parque do Carmo, na Zona Leste. Um jardineiro, um personagem que é a cara de São Paulo.
de imigrantes japoneses, o amor de seu Patrício, de 73 anos, pela natureza, vem do berço. Nascido em uma chácara em Itaquera, ele ainda se lembra de quando o Parque do Carmo era uma fazenda particular e de como ele e os amigos pulavam a cerca para nadar no lago, que fica no coração do terreno de 2.800.000 metros quadrados na Zona Leste. A reserva ambiental abriga o principal fruto de seu trabalho, o maior bosque de cerejeiras do país. Seu Patrício foi voluntário na criação do bosque em 1978. As plantas originárias do Japão passaram por meses de adaptação. As variedades Okinawa, Himalaia e Yukiwari foram as que sobreviveram ao clima do Brasil. Hoje é possível encontrar cerejeiras pioneiras, que ainda carregam a plaquinha da Federação Sakurai IP e que despertam em seu Patrício um orgulho difícil de descrever. A gente não tem o que dizer, muita alegria mesmo. Todo ano, seu Patrício faz questão de acompanhar a equipe de jardineiros do parque nas épocas de florada, adubação e poda. Hoje está mais fácil porque, pelas pesquisas que fizemos, fomos adquirindo conhecimento de adubação, poda. Estamos assim conseguindo, como está agora, aí a floração bem vistosa. Quando o Bosque das Cerejeiras foi idealizado há 36 anos, seu Patrício plantou cerca de 30 pés de uma das variedades da planta, que não vingaram de jeito nenhum. Foram várias tentativas até conseguir sucesso. E hoje, só nessa área de 50.000 metros quadrados, são mais de 1.200 pés de cerejeiras, que fazem uma bela florada todo ano. As flores das cerejeiras aparecem entre junho e agosto, quando é realizada a Festa das Cerejeiras, ou Sakura, nome da árvore em japonês. A última edição teve público diário de cerca de 60.000 pessoas, admiradores da florada cor-de-rosa e dos doces feitos com a folha da cerejeira, já que o fruto destas espécies não é muito amigo do paladar. É azeda? Não bom não. Na troca da estação, do inverno para o verão, é quando está acabando o inverno, ela floresce. Então, para os japoneses, para o povo japonês, é como se fosse o calor chegando, né? E para os Nikkeis, os japoneses que estão morando aqui, tem um evento que chama Hanami, que é contemplar a florada. Hoje, o parque já abriga 3 áreas como essa e um total de 4.000 pés de cerejeira. E o amor a Sakura é tanto que, quando não está aqui, seu Patrício se dedica ao bosque particular. A minha coleção de plantas também, cada ano está maior. Uma prática ilegal e que continua no centro de São Paulo: a compra e venda de celulares sem nota. A polícia confirma que muitos aparelhos vendidos, alguns dos mais sofisticados, são resultado de furtos e roubos. Letícia, de 19 anos, teve 2 celulares furtados em menos de 6 meses. O primeiro foi durante uma festa, já o segundo, enquanto saía da faculdade na Avenida Paulista. Estava indo até o metrô, quando eu me liguei a minha mochila estava aberta, aí quando eu me liguei de novo o celular já não estava mais lá, foi muito rápido, eu não senti nada, não deu nem tempo. Tentei ligar para ele, mas já era tarde demais. Agora, o comportamento da jovem mudou e o celular só fica no bolso da frente da calça. Depois que eu fui roubada, eu não mexo mais na rua, eu dou mais atenção para as pessoas que estão me olhando, essas coisas. O destino de muitos desses aparelhos roubados e furtados é o centro de São Paulo. Dentro desta galeria, na região da Praça da Sé, encontramos um homem que garante vender um dos modelos mais procurados de smartphones com nota fiscal e garantia de 1 ano. O preço, metade do valor de mercado, R$ 1.100. O melhor do mundo, amiga, não tem igual. Tem nota, então, né? Na rua direita, este comerciante de prata e ouro confirma que muitos celulares são produtos de crime. O próprio comerciante faz o alerta e me aconselha a não comprar os aparelhos na rua. Quando você comprar na rua, você já está assumindo 1,180. Receptação. Sim. A polícia vai falar assim para você:
Minha filha, o que você comprou na rua? Na região da Rua 25 de Março, os vendedores também conhecem a lei e ainda lançam uma estratégia. Não vendem aparelhos que tenham sistema de rastreamento e só trabalham com réplicas de aparelhos. Os falsificados custam um pouco mais de R$100 cada um. iPhone é tudo bloqueado, filho. Se você pegar esses iPhone aí, ó, não pensa não, entendeu? Um dia desse, o cara comprou do lado ali, na hora que ele foi comprar, o polícia grampeou ele e o cliente ainda. Nos últimos 3 meses, o distrito policial responsável pela região central de São Paulo vem realizando um trabalho para coibir a receptação de celulares sem identificação. Em julho, mais de 600 aparelhos foram apreendidos. Em agosto, o número ultrapassou os 700. E até a semana passada, no mês de setembro, mais de 300 apreensões foram realizadas. Você tem que combater tanto a fazer a prevenção e a repressão para que esses furtos e roubos ocorram, mas aliado a isso, você tem também que intimidar e reprimir a receptação. Porque se você começa a coibir a receptação, você sufoca a possibilidade do furto e roubo. E aquele autor do furto e roubo vai ter dificuldade de passar esse objeto para frente. Tanto quem vende como quem compra celulares furtados ou roubados pode ser indiciado por receptação. A pena varia de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. Reportagem do jornal Globo diz que Paulo Roberto Costa recebeu 23 milhões de dólares de empreiteira no exterior. Segundo a reportagem, Costa disse em depoimentos que recebeu dinheiro para facilitar contratos da empreiteira com a Petrobras. O montante teria sido depositado em 12 contas na Suíça. O Globo não diz o nome da empresa que teria pago a propina. O dinheiro está bloqueado na Suíça e deve ser repatriado ao Brasil. E ainda de acordo com o jornal, Paulo Roberto Costa confessou que recebeu 3,5 milhões de reais de uma empresa, que também não teve o nome revelado, só para não atrapalhar o processo de compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Pasadena é alvo de investigações do Ministério Público Federal, de CPIs e do Tribunal de Contas da União. A compra de uma parte da refinaria foi aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras na época, presidido por Dilma Rousseff. Segundo ela, o resumo executivo que orientou o Conselho era falho. O TCU apontou o prejuízo de 792 milhões de dólares na compra de Pasadena. Em relatório aprovado por unanimidade pelos conselheiros, Dilma foi isentada da responsabilidade pela transação. Para o tribunal, os possíveis responsáveis pelo prejuízo são o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e o ex-diretor internacional, Nestor Severó, e o ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa. E o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, deve ser solto até segunda-feira e usará tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar no Rio de Janeiro. A liberação ocorre após o ex-diretor fechar um acordo de delação premiada com a Justiça Federal do Paraná. A Petrobras foi a empresa da América Latina que mais perdeu valor de mercado no mês de setembro. Segundo dados da Economática, o valor de mercado da estatal caiu mais de 20%, de 131 bilhões 981 milhões de dólares para 104 bilhões 302 milhões de dólares. No ranking com 20 empresas com redução do valor, 16 são brasileiras, uma é colombiana e 3 são mexicanas. Marina Silva, candidata à presidência pelo PSB, participou hoje cedo de encontro com lideranças evangélicas em São Paulo e disse que não mistura política e religião. Ela pediu que os presentes orassem pela qualidade das eleições e afirmou que não quer transformar os púlpitos das igrejas em palanques. À tarde, Marina esteve em Minas Gerais, nas cidades de Varginha e Juiz de Fora. E agora à noite, ela deve participar de um comício em Lagoa de Santana. Em entrevistas para blogueiros ligados ao PT, a presidente e candidata à reeleição, Dilma Rousseff, defende a regulamentação da mídia. A entrevista foi dada no Palácio da Alvorada. Dilma defendeu a proposta de que a regulamentação seja econômica e não de conteúdo e disse que o assunto será tema do próximo governo, caso seja reeleita. O controle de conteúdo é de país ditatorial, não é de país democrático. Então, colocar na pauta, vamos regular os meios de comunicação do ponto de vista econômico, nós estamos falando, vamos impedir que relações oligopólicas se estabeleçam e se instalem. E as existentes
têm que ser modificadas. Questionada sobre os problemas na saúde, citou o fim das filas no INSS e disse que é preciso fazer um monitoramento para melhorar a gestão nos hospitais públicos. Dilma voltou a defender a reforma política por meio de plebiscito. Ninguém tem força suficiente, por mais rico que seja, para ir contra uma decisão dessas. Em São Paulo, o candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, prometeu lançar segunda-feira seu plano de governo. O candidato tucano esteve hoje cedo em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Ao lado do governador e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin, Aécio caminhou pelo centro comercial. Houve tumulto entre seguranças, jornalistas e cabos eleitorais. A câmera do fotógrafo da agência Associated Press sumiu durante a confusão. Sobre os últimos dias de campanha, Aécio reafirmou sua confiança de que vai para o segundo turno. Nós temos duas candidatas, uma que mente, que é a presidente Dilma, mentiu ao dizer que os seus adversários iam acabar com os programas sociais. Eu não vou acabar com os programas sociais. E existe uma outra candidata que se desmente o tempo inteiro, que dá hoje satisfação ao mercado financeiro porque precisa do seu apoio, amanhã ao agronegócio. Depois das críticas de Marina Silva, de que tanto Aécio Neves quanto Dilma Rousseff ainda não apresentaram o programa de governo, o presidenciável tucano prometeu divulgar os documentos com os compromissos de campanha do PSDB na próxima segunda-feira, a menos de uma semana das eleições. Todos sabem o que nós pensamos, o que nós propomos e quem são as pessoas que vão governar ao nosso lado. Em relação à candidatura Marina, não se sabe com quem ela vai governar. Alckmin falou de seus planos para construir mais 2 estações de metrô na linha 4 amarela, chegando até Taboão da Serra. Apesar de comemorar a chuva de hoje, ele disse que já começaram as obras para a segunda etapa de coleta de água do volume morto da Cantareira. Ontem, o secretário estadual de Recursos Hídricos, Mauro Arce, estimou que a água disponível no sistema terminará em 57 dias. A ANA já autorizou a construção das obras, as obras estão sendo feitas, mas nós entendemos que talvez nem haja necessidade de utilizá-la. Mas se precisar utilizar, as obras já estão prontas já. A campanha de Aécio Neves lamentou a ação e repudiou a ação em Taboão da Serra. Em nota, a coligação esclareceu que não contratou seguranças para o evento. O candidato do PMDB ao governo do estado, Paulo Scaff, fez campanha hoje na capital paulista. Ele voltou a dizer que o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, utiliza informações enganosas para prejudicá-lo. No primeiro compromisso da agenda, Paulo Scaff visitou o Corpo de Bombeiros na Sé, na região central. O encontro com os policiais militares não pôde ser acompanhado pela imprensa. Em seguida, o candidato foi para a PAI de São Paulo, onde recebeu um documento com diversas solicitações para melhorar as políticas de atendimento às pessoas com deficiência intelectual. Segundo a associação, hoje são cerca de 500 mil pessoas em todo o estado. Paulo Scaff voltou a criticar o atual governo e disse que o candidato à reeleição pelo PSDB, Geraldo Alckmin, usa de informações enganosas sobre ele em seu programa eleitoral. Scaff afirmou que foi mal interpretado quando disse que gostaria de fechar alguns presídios e que o tucano mente ao dizer que ele pode passar a cobrar mensalidades de unidades de ensino mantidas pelo governo. É lógico que ele está enganando a população, porque a Constituição Federal é muito clara no seu artigo 206, inciso 4, que a escola pública é gratuita. Então eu espero que ele saiba disso. Se ele não souber, é grave. E se ele sabe e engana a população, mais grave ainda. Durante o período eleitoral, Scaff evitou aparecer publicamente ao lado da presidente Dilma Rousseff e declarar apoio à petista. O atual vice-presidente e também vice na chapa à reeleição é Michel Temer, do PMDB, partido de Scaff. Hoje, Scaff voltou a dizer que procura fazer campanha apenas para ele mesmo. A população de São Paulo não quer um governador que dependa de padrinhos, quer um governador. Eu sou candidato a governador. Então, na verdade, eu nunca tentei usar o nome de ninguém. E o balanço eu vou fazer mesmo, vai ser no dia 5 à noite. 5 de outubro à noite, depois da apuração das eleições. Aí eu vou fazer balanço. Na capital paulista, o candidato do PT ao governo do estado, Alexandre Padilha, disse que vai para o segundo turno. Padilha fez campanha em frente ao Teatro Municipal, no centro da cidade. Nós temos 10 dias
para fazer com que a Dilma, com a força de São Paulo, ganhe no primeiro turno, reeleger o Suplicy e me botar no segundo turno. Em um rápido discurso, o petista criticou o governador Geraldo Alckmin e disse que o tucano foge do debate. O atual governador fugiu dos debates. Então, quando ele fugia, os outros fugiam e cancelavam o debate. Supremo Tribunal Federal rejeita recurso do ex-senador Luiz Estevão e determina que ele comece a cumprir pena imediatamente. Estevão foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão por uso de documento falso em um processo envolvendo a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. O ministro do STF, Antônio Dias Toffoli, entendeu que o novo questionamento foi usado com o único objetivo de atrasar a conclusão do processo, pois no próximo dia 2 de outubro ocorrerá a prescrição. A decisão será enviada à Justiça Federal do Distrito Federal para que ela seja executada. Luiz Estevão deverá cumprir a pena em regime semiaberto. E agora vamos ao comentário de cultura com César Giob. As Kindertotenlieder de Mahler estão no programa desta semana da OSESP, na Sala São Paulo. O título quer dizer Canções sobre a Morte das Crianças. O compositor se inspirou em 5 das centenas de poemas que o romântico alemão Friedrich Rückert escreveu depois de ver os 2 filhos pequenos morrerem vítimas da escarlatina. A beleza desta música é pungente, vai do sofrimento à ilusão de uma ressurreição e à resignação. Quem interpreta as canções é a contralto francesa Nathalie Stutzmann, substituindo Christiane Stochin, que cancelou. O programa é completado por uma peça de Aaron Copland e pela menos tocada das sinfonias de Beethoven, a de número 4. A regência é do maestro holandês Laurens Hennis. Nathalie Stutzmann fica por aqui mais uma semana, já que estava agendada para ser a solista da apresentação da majestosa e imensa Sinfonia número 3 de Mahler pela USESP, com regência de Marinha Alsop entre os dias 2 e 4, sempre na Sala São Paulo. Mais de 2.000 trabalhos do cartunista Laerte estão expostos no Itaú Cultural, na Avenida Paulista. A mostra, que segue até novembro, apresenta vários momentos do artista, sua produção sindicalista dos anos 80, personagens como piratas do Tietê, Hugo e Overman, além da fase atual, em que Laerte, adepto do cross-dressing, usa roupas e acessórios femininos e debate em seu trabalho questões ligadas ao gênero. E um dos maiores ícones da dança flamenca, a companhia espanhola Antônio Gades, volta ao Brasil, dessa vez com o espetáculo Fuego. Já passou por Curitiba, Porto Alegre e Rio. Em São Paulo, dança terça e quarta no Teatro Alfa. E na sexta, viaja a Salvador. Concebido em 1989 por Gades e Carlos Saura, Fuego é inspirado no Amor Brujo, de Manuel de Falla. A turnê integra a série de homenagens pelo 10º ano da morte de Gades. Boa noite. E finalmente choveu para valer aqui em São Paulo. Aqui na capital, na zona sul e leste, as pancadas chegaram a ser fortes, com raios e ventania. E em tempos de estiagem, a boa notícia é que a tendência é de que o tempo continue chuvoso durante todo o fim de semana. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Fechado deve predominar em boa parte do centro-sul do país nesse final de semana. Na região sul, além das chuvas, as temperaturas vão cair. O sábado vai amanhecer com apenas 13 graus em Curitiba e também em Porto Alegre. Durante o dia, não vai fazer mais que 19 graus na capital paranaense e que 22 em Florianópolis. Nas outras capitais do país, o calor continua. Vai fazer 31 graus no Rio de Janeiro e 33 em Brasília. No Nordeste, 28 graus em Salvador e 29 em Maceió. Em todo o litoral da região, a chuva será rápida, diferente do centro-sul do país, onde pode haver temporais, principalmente nessa área escura do mapa, desde o norte gaúcho, passando também pelo Mato Grosso do Sul e São Paulo. Aqui no estado, a previsão é de chuva a qualquer hora para todas as regiões.
No norte, o dia até começa com sol, mas à tarde a nebulosidade aumenta e começam as chuvas. Em Araçatuba, máxima de 35 graus amanhã e em Votuporanga, 36. No centro-norte também faz bastante calor e a máxima chega aos 34 graus lá na região de São José do Rio Preto. Na faixa leste, temperaturas mais amenas. No litoral não vai fazer mais que 24 graus amanhã. E aqui na capital, o calor também dá uma trégua e a chuva acontece a qualquer hora. Nessa madrugada, mínima de 17 e máxima amanhã só de 24 graus. No domingo esquenta, mas ainda chove, máxima de 28. E na segunda-feira a previsão é de mais chuva e temperaturas na casa dos 31 graus durante a tarde. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A venda de veículos despencou este ano, a gente sabe muito bem. Até agosto caiu quase 10% em relação ao ano passado. Assim, não causa muita surpresa a notícia que saiu hoje a respeito do crédito para compra de carros. Em um ano, caiu quase 5% o total de dinheiro emprestado para o financiamento de veículos. A gente soube hoje pelo balanço mensal do Banco Central. Por que caiu o estoque de crédito, o total de dinheiro emprestado para o financiamento de veículos? Porque os bancos estão faz tempo mais seletivos na concessão de financiamentos, pois a economia anda mais devagar, assim como a renda e o emprego. Porque tinha muita gente endividada e muita gente estava atrasando pagamentos da prestação do carro. Porque os juros estão altos e a economia anda preocupante e as pessoas estão pensando 2 ou 10 vezes antes de fazer dívida. Enfim, porque muita gente comprou carro novo nos anos anteriores. No entanto, o crédito não anda devagar apenas no setor de carros. Se a gente leva em conta apenas o crédito chamado livre, aquele que não é dirigido por regras e taxas de juros influenciadas pelo governo, a gente vê que o crédito está encolhendo. Em relação ao ano passado, caiu, na verdade. Há noticinhas boas. A inadimplência continua controlada. Agosto foi um pouco melhor que julho. O crédito imobiliário ainda vai bem. Mas a mensagem geral do balanço do crédito é que por algum tempo não vai ser possível fazer a economia crescer com muita ajuda de crédito, como foi o caso entre 2005 e 2010. Sem aumento da quantidade de empregos e de salário, não há como imaginar que as pessoas façam novos empréstimos e os bancos fiquem seguros de emprestar. Como fazer com que emprego e salário volte a crescer mais rápido? Para começar, vai ser preciso uma dieta para reduzir a inflação e assim a taxa de juros, o que vai exigir, por sua vez, também controle dos gastos do governo. Uma dieta mesmo, chata como toda dieta, que precisa, no entanto, se transformar em novos hábitos. Enfim, seja quem for o próximo presidente, ele terá de fazer uma promessa de Réveillon para 2015. Dieta. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Superior Tribunal de Justiça Desportiva mantém a exclusão do Grêmio da Copa do Brasil por conta dos atos racistas da torcida contra o goleiro Aranha do Santos. A decisão foi unânime. Celso Cardoso. Sim, Estela, hoje foi julgado o recurso do Grêmio que pedia a anulação da pena em primeira instância, mas não houve sucesso quanto à exclusão do torneio que foi mantida pela STJD. Por 7-0, os auditores mantiveram a punição ao clube na Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, 3 jogos encerraram a 24ª rodada e destaque para o Palmeiras, que voltou a vencer no torneio e deixou a última colocação. No Pacaembu, o primeiro gol do Alviverde foi marcado por Lúcio de cabeça, 1-0. O segundo gol saiu em bela jogada do sistema ofensivo, terminando na finalização de Henrique. Final, Palmeiras 2, Vitória 0. No Rio de Janeiro, Botafogo venceu o Goiás com esse gol de Bolívar, 1-0. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro saiu na frente do Santos com Diego Tardelli, 1-0. O Galo ampliou com este gol contra de Cicinho, 2-0. E marcou o terceiro gol com Diego Tardelli, ele de novo. Mas aí o Santos acordou e descontou com Thiago Ribeiro, 3-1. E depois com esta bela jogada de Geovânio, mas a reação parou por aí. Final, Atlético Mineiro 3, Santos 2. E o Campeonato Brasileiro que não para, a bola segue rolando neste fim de semana. São os jogos da 25ª rodada que começa neste sábado. Confira os confrontos do final de semana. No sábado, o líder Cruzeiro vai visitar o Sport às 6h30. No mesmo horário, a Chapecoense recebe o Criciúma. No Morumbi, o São Paulo recebe o Fluminense em uma briga direta pelas primeiras posições.
No domingo, às 4 horas, o Botafogo tem pela frente o Grêmio. O Atlético Paranaense recebe o Corinthians. E o Vitória vai até Minas Gerais medir forças com o Atlético Mineiro. O Bahia recebe o Flamengo na Arena Fonte Nova. E às 6h30, o Santos tem pela frente o Goiás. O Internacional enfrenta o Coritiba para tentar se manter na vice-liderança. E o Figueirense recebe o Palmeiras no Orlando Scarpelli para encerrar a rodada. Olha, o São Paulo não terá o técnico Muricy Ramalho para a partida contra o Fluminense neste domingo. O treinador segue internado desde ontem no Hospital São Luís por conta de uma arritmia cardíaca. Ele deve permanecer na UTI até a próxima semana. O grupo do São Paulo ainda se recupera do susto que levou no final da última quinta-feira. Muricy Ramalho sentiu-se mal e permanece internado no Hospital São Luís, no Morumbi, onde passou a noite. O treinador foi imediatamente encaminhado para o hospital onde passou por exames. Lá foi diagnosticada uma arritmia cardíaca. Por enquanto, Muricy Ramalho não tem data prevista para sair do hospital. Clinicamente ele está bem, ele se submeteu a uma bateria de exames que até agora não mostrou nenhuma alteração importante e está evoluindo bem. Apenas tem que ter paciência que o quadro, assim que reverter, ele vai para o quarto, fica mais um pouquinho de observação e depois deverá ser liberado. Com isso, a chance de comandar o tricolor do jogo deste sábado contra o Fluminense às 9h no Morumbi é nula. Para esse jogo, quem comanda a equipe é o auxiliar Milton Cruz, que já tem experiência na função. O substituto de Muricy vai contar com o retorno de Álvaro Pereira, que cumpriu suspensão e volta à equipe. Por outro lado, é Michel Bastos que sai do time, justamente por ter sido expulso contra o Flamengo na última quarta-feira. Nesta sexta-feira, o volante Souza ficou no refis tratando uma dor muscular e segue como dúvida para o compromisso do final de semana. FIFA proíbe participação de investidores nos direitos econômicos dos jogadores de futebol. A medida foi anunciada hoje e deve agitar o mercado de atletas no mundo todo. O Comitê Executivo da FIFA está reunido em Zurique e anunciou hoje uma medida que deve trazer grande impacto ao futebol brasileiro. O fim da participação de terceiros nos direitos econômicos dos jogadores. Após a apresentação do relatório pelo grupo de trabalho, tomamos uma decisão firme. A propriedade de terceiros deve ser banida, mas a proibição não será imediata. Haverá um período de transição que ainda será definido, afirmou Josef Blatter, presidente da FIFA. A decisão do Comitê Executivo da entidade máxima do futebol mundial atende um pedido de Michel Platini, presidente da UEFA. Após o período de transição, que deverá ser de 3 ou 4 anos, apenas clubes e os próprios jogadores terão participação nos direitos econômicos dos atletas. A ideia é excluir empresários e fundos de investidores. Essa é a discussão que vai acontecer nas próximas semanas na FIFA, com este grupo de trabalho. Esperamos que até a próxima reunião do Comitê Executivo, em dezembro, o prazo para implementar esta proibição seja apresentado pelo grupo de trabalho para uma decisão final, afirmou Jerome Valk, secretário-geral da entidade. Celso, a medida afeta muito o futebol brasileiro porque há um mercado imenso de empresários que trabalham nessa área. E os clubes, como teoricamente não têm dinheiro em caixa, quer dizer, eles recorrem justamente aos empresários, a investidores, para a contratação de jogadores. Exatamente. Então é muito comum você ver jogadores que têm os direitos federativos repartidos como se fosse uma grande pizza. Então um determinado fundo tem 30%, outro empresário 25% e o clube muitas vezes tem 10%, 15% desses valores. Então, mais um prazo de 3 a 4 anos acho que é um tempo suficiente para que o futebol repense essa maneira de contratar grandes astros. Tá certo, então, Celso, muito obrigada. Bom fim de semana para você. Segunda. Obrigado. E é com você, Gabriel. Começou ontem em São Paulo a maior feira náutica da América Latina, a Boat Show, e se engana quem pensa que é preciso muito dinheiro para ter um barco. Especialistas do assunto dizem que isso é coisa do passado e aconselham até embarcações usadas para quem quer fazer a primeira compra. Se engana quem pensa que o setor de veículos usados é exclusividade dos carros. No setor náutico, as lanchas de segunda mão representam uma grande fatia do mercado, com uma vantagem sobre os carros: baixa desvalorização. No barco, você vai ter uma desvalorização de 10% a 20%.
10%, dependendo da marca que você representa, né, que hoje são as grandes marcas, e 20% sempre pensando na parte da concorrência. Nesta loja, de cada 10 barcos comercializados, em média 7 são usados. A maioria negociada na compra de um barco maior, o chamado upgrade, tendência que é marca registrada do segmento. Uma boa oportunidade para quem quer investir menos na primeira embarcação. Esse barco aqui, por exemplo, é de 2013. Tem 30 pés e apenas 15 horas de uso do motor. Apesar de ser praticamente novo, a diferença no valor desse barco para um zero é de cerca de 13%. Enquanto o comprador pagaria R$350 mil por essa embarcação, uma equivalente novinha sairia por cerca de R$420 mil. Com a possibilidade de financiamento, antes restrita à compra de barcos novos, a rotatividade dos usados ficou ainda maior. Eu já tive barco que chegou aqui e ficou 2 meses. Mas também o mais rápido, ele já chegou vendido, ficou um dia e já foi embora. Já tem algum barco? Tem uma lanchinha, a gente quer dar um upgrade. Seja para negociar o usado ou conferir o que há de mais moderno e luxuoso no setor, a São Paulo Boat Show é um prato cheio. Com 140 expositores e 240 barcos de 50 estaleiros, a 17ª edição da maior feira náutica da América Latina traz condições convidativas para quem sonha com uma lancha. Tem modelo colorido, retrô, feminino e o popular. Esta lancha de aproximadamente 5 metros de comprimento para 5 pessoas e preço na casa dos R$29 mil. Estou achando muito bom. Tem novidades, tem produto muito bom aí. O que você achou desses barcos enormes aqui? Legal. Valeu o passeio? Foi. Doido, né? No ano passado, o setor náutico brasileiro faturou $700 milhões. E apesar de estagnado desde 2012 e sem previsão de crescimento para este ano, o segmento consegue atrair cada vez mais fabricantes estrangeiros que investem em novos estaleiros no Brasil. Caso desta marca italiana que se instalou aqui em 2010 e que traz um dos destaques da Boat Show. Esta lancha de 60 pés, avaliada em cerca de R$6 milhões. Hoje nós temos um índice, uma porcentagem de barcos importados bem menor que há 3, 4 anos atrás, onde chegavam a 30%. Hoje nós temos apenas 14% de barcos importados. Por quê? Porque já estão fabricando no Brasil. A Boat Show acontece até a próxima terça-feira no Transamérica Expo Center, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Os ingressos custam R$ 58,00. Idosos pagam meia entrada. Para crianças, a entrada é gratuita. E pessoas com deficiência pagam R$1. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Discurso da presidente Dilma na tribuna da ONU, onde exaltou os feitos do governo dela e do presidente Lula, desencadeia uma onda de críticas. A nossa entrevistada de hoje é Clara Ante, diretora do Instituto Lula, petista histórica, com intensa participação na vida pública do Brasil, como assessora especial do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigada, Clara Ante, por estar conosco. E eu quero começar exatamente com isso que está sendo a notícia do momento, que é a fala da presidente lá na ONU e que está sendo visto como um discurso eleitoreiro, já que os outros candidatos não iriam ter essa mesma oportunidade. Maria Lídia, boa noite primeiro para você, para os telespectadores. Muito contente de te rever num momento assim tão especial que o país está vivendo. Um momento de decisão, um momento muito importante para a democracia. Eu acho que não faz sentido questionar, porque a presidência do Brasil é um cargo, ela foi eleita como foram eleitos todos os presidentes anteriores a ela e que sempre fazem o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Talvez algumas pessoas não saibam, não se lembrem. Sempre é o presidente do Brasil que abre, depois vem o presidente dos Estados Unidos. É uma honra para nós brasileiros. E sempre a pessoa que está no cargo, evidentemente que fala do seu país. E nosso país, a gente tem que se orgulhar dele. A gente tem que se orgulhar de tudo que vem acontecendo nesses anos. E é claro que eu, particularmente, eu fico muito feliz
de fazer parte dessa história que em 12 anos que a gente teve a oportunidade, o PT, de governar esse país, nós conseguimos atingir metas tão importantes. No emprego, foram mais de 21 milhões de empregos criados, e enquanto a Europa dispensa mais de 60 milhões de trabalhadores, infelizmente a gente não pode ficar contente com isso, mas a gente pode sim ficar contente que enquanto o continente europeu, histórico, mais antigo, sofre tanto e dispensa tantos trabalhadores, o Brasil conseguiu criar tantos empregos. Vamos agora à questão da campanha. A campanha? A campanha. A chamada estratégia do medo foi muito condenada pelo PT, naquela época do presidente Lula, em que ele foi eleito e o PSDB usou, e aí apareceu aquele mote, a esperança venceu o medo. Está sendo usada agora na campanha de Dilma, na desconstrução da imagem, principalmente da adversária Marina Silva. A minha indagação é se Dilma não pode estar correndo o risco de, aparecendo tão dura e com críticas tão contundentes, que haja aí uma overdose que se volte contra ela e ela pareça para o eleitor uma algoz da adversária. Maria Lídia, eu vejo numa eleição que nós temos que ter debates importantes. E o que eu acredito, até fiquei contente que nessa eleição está havendo um debate de alguns pontos importantes. Eu creio que essa é a marca e não alguma estratégia específica aqui, ali, em alguns programas. Não é essa agressividade. Não tem. O programa da Dilma são muitos minutos, né? Quem assiste... 12, né? 12 minutos. 12, é. Quem assiste, quem não assistiu, até eu recomendo que assista ao programa, porque a presidenta, ela está fazendo propostas. Eu não vejo, entende... uma estratégia contra o outro. Eu vejo uma estratégia desde o começo, diga-se de passagem, né, Maria Lídia? Está todo mundo falando de segundo turno, não sei por quê. Porque não acabou o primeiro turno. E a presidenta Dilma está em primeiro lugar desde que começou o processo eleitoral, desde que começaram as... Mas você fala isso porque acredita que possa ser resolvido no primeiro turno? Eu acredito o seguinte, Maria Lídia. Tem indicadores disso, tem elementos disso para isso? Olha pelo que eu me guio. Nós estamos lutando desde o começo. A mensagem que a presidenta Dilma passou para nós, a mensagem que nós estamos entendendo que tem que trabalhar, é procurar ganhar essa eleição. Seja no primeiro turno, seja no segundo. Não, mas a minha pergunta é essa. Pelo que você falou há pouco, né, que todo mundo está falando de segundo turno, quando ainda o primeiro não terminou, se está acreditando que resolva no primeiro. Não, mas sabe o que é? Você sabe melhor do que eu, que você, olha, te conheço de muitas campanhas, Maria Lídia. Você é uma analista, na verdade. Você tem uma responsabilidade grande, uma capacidade grande de analisar eleições. Você sabe muito bem que segundo turno é definido depois do primeiro, claro, né? Claro, o óbvio, parece óbvio. Nós representamos hoje 12 anos de governo por um projeto que a gente colocou para o Brasil, diminuir a miséria, aumentar o emprego, criar oportunidades, a escola. Quando o Lula assumiu, tinha o quê? 3,5 milhões de estudantes universitários, hoje tem mais de 7 milhões. Tinha quantas escolas técnicas aqui em São Paulo federais? 3, agora tem 33. A última questão, que é bem rápida, porque o nosso tempo está no fim, é o seguinte, não é de eleição, mas é sobre a Comissão Nacional da Verdade, que encaminhou um ofício às Forças Armadas e houve uma resposta pedindo ali um esclarecimento sobre as violações dos direitos humanos na época da ditadura. E a resposta que veio não satisfez a Comissão da Verdade, entendendo que não bastava uma resposta de que as Forças Armadas não podiam negar que aquilo não tivesse acontecido e ficou nisso apenas sem esclarecimento. A minha pergunta é, considerando que chefe maior das Forças Armadas é o Presidente da República, é a Presidente da República, o que nós devemos esperar do presidente eleito em relação a essa posição mais evasiva das Forças Armadas do Brasil
em relação à responsabilidade das violações aos direitos humanos de pessoas que estavam presas sob a guarda do Estado na época da ditadura. O que o presidente deve fazer, o chefão das Forças Armadas? Eu acredito que é uma questão muito delicada para todos, é uma questão delicada, sem dúvida, muito mais para quem comanda as Forças Armadas. Mas acredito que todo o esforço que o Brasil está fazendo para repor as coisas no lugar, para conseguir lavar a alma de quem sofreu nesse processo todo, vai acabar chegando num ponto de equilíbrio. Eu acho que quem for eleito, e eu espero evidentemente que seja a Dilma, que sofreu a tortura da ditadura, não sei se todo mundo sabe, ela foi vítima da tortura, da prisão na ditadura. Eu espero que ela seja, e eu acredito que ela é capaz de encontrar esse equilíbrio. Muito obrigada, Clara Ante. Uma boa noite. Boa noite, Maria Lídia. Obrigada. 27 generais do Exército da Reserva assinam um manifesto atacando a Comissão Nacional da Verdade. No documento, os generais afirmam abominar peremptoriamente a declaração dada pelo ministro da Defesa, Celso Amorim, na semana passada, à Comissão Nacional da Verdade, de que as Forças Armadas aprovaram e praticaram atos que violaram direitos humanos no período militar. Os militares ressaltam que existe uma lei da anistia em vigor e que, para eles, a Comissão da Verdade insiste em desconsiderar. Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que o candidato ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, venceria a disputa pela reeleição no primeiro turno. De acordo com o levantamento, Geraldo Alckmin, do PSDB, aparece com 51% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, ele tinha 49%. Paulo Scaff, do PMDB, permanece em segundo, com 22%. Não houve alteração em relação ao último levantamento. Em terceiro está o petista Alexandre Padilha, com 9%. Também não houve alteração. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Gilberto Natalini, do PV, e Laércio Benco, do PHS, aparecem com 1% cada. Raimundo Sena, do PCO, Wagner Farias, do PCB, Gilberto Maringoni, do PSOL e Walter Cilione, do PRTB, não pontuaram. O levantamento foi realizado nos dias 25 e 26 de setembro. Foram entrevistados 2.114 eleitores em 60 municípios do estado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o levantamento do Datafolha, divulgado agora há pouco, mostra que a presidente Dilma Rousseff ampliou vantagem no primeiro turno e virou no segundo. De acordo com o Datafolha, no último levantamento do dia 19, Dilma tinha 37%, agora aparece com 40%. Marina Silva, do PSB, tinha 30%, agora tem 27%. Aécio Neves, do PSDB, aparecia com 17%, hoje aparece com 18%. No segundo turno entre Dilma e Marina, agora Dilma aparece em primeiro lugar. Marina tinha 46%, agora está com 43%. Dilma aparecia com 44% e agora aparece com 47%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Pastor Everaldo, do PSC, Luciana Genro, do PSOL e Eduardo Jorge, do PV, aparecem com 1% cada. Zé Maria, do PSTU, Rui Costa Pimenta, do PCO, Emael, do PSDC, Levi Fidelix, do PRTB, Mauro Iazzi, do PCB, não pontuaram. O Datafolha ouviu 11.474 eleitores nos dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E confusão em aeroporto de Chicago, nos Estados Unidos. Incêndio provocado por funcionário paralisa um dos terminais aéreos mais movimentados do país. Venha comemorar os 45 anos de bons negócios da Chevrolet AMB, no maior feirão de novos e seminovos da cidade. Feirão histórico Chevrolet AMB, Onix 2015 a partir de 33.990. Mais de 500 seminovos, Celta ou K.O. Palio 2009 por apenas 13.900 e mais taxa 0,99. Pagamos tabela FIP no seu usado. Feirão histórico Chevrolet AMB, Avenida Santos Dumont 2260. Ligue 2223-5000. É pelos olhos que se enxerga a alma de uma pessoa. Revela-se a coragem, conta-se uma história de lutas. Iluminam-se os sonhos de um novo futuro. Governador Laércio Benco, 31.
Entender as grandes guerras é entender os dias de hoje. Coleção Folha As Grandes Guerras Mundiais. A Primeira e a Segunda Guerra explicadas em 20 livros por R$ 17,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Colecione. Para mudar o Brasil, para combater com mais força o crime que ameaça você nas ruas, vote nos deputados que têm o compromisso com as mudanças no Código Penal, tornando nossas leis mais severas. É assim que vamos mudar o Brasil. Você que quando acorda, esquece o café, mas devora o jornal da manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o galã tem um pensamento, nossa, que lindo! Esse enquadramento não foge da discussão, nem a mais indigesta, gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente, faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. O Brasil que a gente quer, um país livre de corrupção, com cidades mais seguras para a gente viver, com educação e saúde melhores, será construído pelo trabalho conjunto de todos os governos. Por isso, eu peço o seu voto para os nossos deputados. Com um gesto, a gente pode expressar um estilo de vida. Pode fazer um movimento. Pode se conectar com o mundo. Com um único gesto, a gente pode decidir o futuro do Brasil. Votar é muito fácil e rápido. O primeiro voto é para deputado estadual ou distrital. Tecle os 5 dígitos e aperte a tecla Confirma. Se errar, aperte a tecla Corrige e repita a operação. Depois, vote para deputado federal. São 4 dígitos. Para senador, são 3 dígitos. O próximo voto é para governador. São 2 dígitos. Por último, tecle os 2 dígitos para votar para presidente. Aguarde o sinal. E pronto, você fez história. Não esqueça de levar uma cola com os números dos seus candidatos. TSE, Justiça Eleitoral. Na reta final, Serra cresce no Ibope e confirma a liderança em todas as pesquisas. Primeiro no Ibope, primeiro no Datafolha, primeiro no Diário de São Paulo. Eu conto com o seu apoio e o seu voto. Muito obrigado. Serra 456. Pesquisa Datafolha para o Senado. José Serra tem 37% das intenções de voto. Eduardo Suplicy, do PT, 30%. O ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD, terceiro colocado na corrida, 10%. A pesquisa também está registrada no TSE. Um incêndio provocado por um funcionário paralisa o aeroporto de Chicago, um dos mais movimentados dos Estados Unidos. O fogo começou num porão do Centro de Controle de Tráfego Aéreo. O incêndio teria sido causado intencionalmente por um funcionário. O FBI descartou terrorismo e os investigadores acreditam em tentativa de suicídio. O homem de 50 anos foi levado a um hospital por causa da inalação de fumaça. Mais de 1.300 pousos e decolagens foram cancelados no Aeroporto Internacional de O'Hare e no vizinho Midway. As operações aéreas já foram retomadas. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, que em função do horário político começa às 10h50. Uma ótima noite, um excelente final de semana. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. A candidata à presidência Luciana Genro apresenta suas propostas em hora do voto, nesta segunda, meia-noite.